Boi, 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 boi da cara preta, pega o Francisco que tem medo de careta. Não, 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 coitadinho, ele tá chorando porque é pequenininho. Boi, 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 boi da cara preta, pegue a Lígia que tem medo de careta. Não, 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 coitadinha, ela tá chorando porque é pequenininha. Foi, 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 foi para você que eu troquei a letra da canção de adormecer. Um carneirinho, dois carneirinhos, três carneirinhos, quatro carneirinhos, cinco carneirinhos. Rimas de Niná, de Tatiana Belink. Ilustrações da pernambucana Elma. Hoje eu vou ler um trechinho desse belíssimo livro. Quando às vezes o sono me foge, eu não fico a contar carneirinhos. No escuro, na cama, até hoje, fecho os olhos e invento versinhos. Brincar de ritmo e de rima me distrai e logo me acalma. E o sono cai lá de cima, de mansinho, me faz bem a alma. Mas se o sono se manifesta e baixa sem ser convidado, neste caso ele estraga a festa. Não aguento e durmo acordado. O velho e bom acalanto é cantiga de ninar, tem de ser canto e encanto, não deve, viu, assustar. Careta de boi não me assusta, e tatu não sobe no telhado. Sem estas cantigas, não custa me deixar dormir sossegado. E é assim que nós começamos hoje e continuamos a reflexão que nos 2 últimos vídeos que eu postei, nós começamos a pensar num assunto muito sério e muito importante, que é a formação do gosto do bebê leitor. Pensamos nos 2 vídeos anteriores como e o que ler para e com os bebês. E aí, no vídeo anterior, eu pontuei 3 aspectos que a gente sempre deve avaliar como mediador ou mediadora literária da infância. Esse livro, ele possui uma qualidade literária, uma boa qualidade literária. Ele apresenta qualidade estética. Ele também tem qualidade ética.
E aí hoje, a partir desse exemplo que eu trouxe para vocês e desse diálogo entre a literatura de tradição oral, o acalanto, no caso de hoje, né, a canção de ninar ou cantigas de adormecer, independente da nomenclatura usada, dialoga com este livro da Tatiana Belink, Rimas de Ninar. Né? Por que este livro ele apresenta essas três qualidades literárias? Por que ele pode ser um bom exemplo de livro para eu ler para o meu bebê? Então vamos lá. Nós fizemos uma analogia no vídeo passado, tratando então da formação do gosto desse bebê leitor ou dessa criança leitora com a introdução alimentar do bebê. Né? Temos que ter paciência, ser persistentes, oferecer a cada dia novos sabores, novas texturas. Sabemos que o bebê ele não vai nascer já gostando de brócolis, mas aos poucos, dia a dia, eu ofereço brócolis, eu ofereço batata, cenoura, beterraba, e aos poucos esse gosto, esse paladar vai sendo refinado. Assim também é com a formação do gosto do bebê e da criança leitora. Ela não nasce gostando de ler, ela aprende a gostar de ler lendo, junto ou sozinha, lendo com esse bebê, né, ou com essa criança, e aí em um momento da sua formação leitora, ela vai poder ler sozinha, de forma autônoma. A leitura partilhada agora, nessa fase em que o bebê é pequeno, ela é necessária, porque a voz da mãe, a voz da professora, a voz do pai, a voz do avô, ela é o elo, né? Ela é um elo primeiro de afetividade, né? A voz da mãe, a voz da professora conecta esse bebê ao mundo da cultura letrada. Bom, voltando lá na nossa analogia da introdução alimentar, eu me lembrei de uma brincadeira que eu sempre faço com as minhas alunas do curso de pedagogia. Elas sempre me perguntam: professora, tá tendo uma feira no shopping, daqueles livrinhos de literatura infantil. O preço é ótimo, custa apenas R$5. Devo ou não comprar esses livros para os meus filhos, para os meus primos, para os meus sobrinhos, para os meus alunos? E aí eu sempre brinco com elas. Se você vai ao supermercado, a uma feira, uma quitanda, você vê lá uma seção de tomate em promoção. Quando você tá lá longe, você vê aquele monte de tomate vermelhinho a 99 centavos. Você fala: puxa, é agora, vou encher minha sacola de tomate. 99 centavos. E aí quando você se aproxima da bancada, você vai olhar, você pega o tomate, sente o cheiro do tomate e aí percebe que aquele tomate já está muito passado do ponto e por isso ele está custando 99 centavos. Já tem uns até que já passaram do ponto, já estão até podres. E aí, você como uma boa mãe, uma boa cozinheira, que vai querer fazer uma belíssima macarronada para o seu filho, para sua filha, você vai comprar esse tomate passado? Passado. Só porque ele custa 99 centavos o quilo? Não. A resposta, ela é uníssona. Não, professora, claro que não. Então, vamos avaliar esses livros de R$5.
Eu vou olhar para esses livros e porque eles custam R$ 5, vou encher minha sacola e vou chegar em casa distribuindo para as minhas crianças ou na minha sala de aula. R$ 5, nossa, consegui comprar, né, muitos por R$ 5. E aí? E a qualidade literária, estética e ética? Será que eles têm? Pode ser que sim. Eu já achei livro de R$ 10 nessas feiras do livro que tem todas essas características. Livros maravilhosos por R$ 10. Mas primeiro eu preciso fazer toda uma avaliação cautelosa, né? Antes de sair comprando. É melhor comprar um livro mais caro, né? Mas que contenha todas essas características do que comprar um monte sem nenhuma qualidade. Não é mesmo? Bom, então é essa reflexão que a gente faz. A literatura infantil, ela é um direito de toda criança, a começar do bebê até o final da vida, né? Antônio Cândido, ele fala o direito à literatura, o direito a se transpor para o mundo da fantasia. Nós temos essa necessidade vital, assim como nós temos necessidade de comer, de beber, de dormir, nós também temos a necessidade vital de fantasiar. E será que nós realmente estamos usufruindo e permitindo e possibilitando as nossas crianças da educação infantil, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, a terem, garantimos esse direito enquanto mediadores literários? E como garantir? Então, como professora que eu escolho? Quando eu vou a essas feiras do livro, a primeira coisa que me salta aos olhos são aqueles livros enormes, grandes, coloridos. E eu acho que eles são belíssimos. Será? Pergunto eu. As ilustrações, elas são a primeira coisa que nos saltam aos olhos. Uma boa capa, né? Mas será que isso é tudo num livro? Ah, ele é muito colorido. Olha, tem 3D, janelinhas, abas. Será que isso é tudo? Pode ter, mas não pode ser só isso, né? E aí eu me lembrei de apresentar para vocês um bom conceito que vale para todo e qualquer texto, não apenas os textos literários, mas também para os textos literários para crianças, jovens e adultos, que é o conceito de configuração textual proposto pela professora Maria do Rosário Longo Mortati, da Unesp de Marília. Esse conceito, ele nos ajuda a fazer essa análise, ele nos ajuda a fazer a avaliação como mediadora de leitura, se esse livro que eu escolhi aqui em casa, ele vai ser um bom livro para o meu bebê. Ou eu vou ler só porque está na moda, ou eu vou ler só porque a minha curadoria me entregou na minha casa, né? Eu já tive uma assinatura da minha filha e a curadoria, né, uma curadoria bastante renomada, famosa inclusive, não estava mandando livros que satisfaziam então essa necessidade de qualidade literária, estética e ética. Então a gente teve que rever e mudar de assinatura. E aí mudamos para uma outra que atendeu então essas qualidades. Bom, então para finalizar, né, me delongando demais nesses exemplos, mas vamos então ao que realmente interessa nesse vídeo. Tá? Agora é o ponto-chave. Professora, me ajuda. Eu preciso ser crítica. Eu preciso ter um olhar crítico e cuidadoso e criterioso para escolher bons livros para os meus alunos. Ótimo. Então,
a gente tem que pensar nesses aspectos que constituem o que? O sentido de um texto, né? Quando a gente fala em formação do leitor, seja bebê, criança, jovem ou adulto, a gente precisa, a primeira coisa que nos salta aos olhos é a compreensão, né? De antigamente falava, leitura é compreensão do texto, né? Mas a leitura é muito mais do que compreensão. A leitura é a produção de sentidos e de significados. A leitura, ela me toca, ela me transporta para uma experiência literária, né? Desde bebê. Então, assim, um dos critérios é saber quem escreveu. Quem escreveu esse texto Rimas de Niná? Quem é essa autora? Tatiana Belink. Eu vou recomendar esse livro porque a professora Bárbara sempre fala que Tatiana Belink é maravilhosa. Então, eu confio nela. Será? Né? É claro que a Tatiana Belink é uma autora russa, né, que nasceu na Rússia em 1919, veio pequenininha aos 10 anos para o Brasil, especificamente para São Paulo, morou sua vida toda em São Paulo e foi autora de inúmeros livros e renomados livros de literatura infantil. Então, poxa, essa é uma boa informação, né? Ela escreveu belíssimos livros. Depois eu vou deixar aqui na descrição do canal alguns livros que eu gosto muito dela. Vou deixar também indicação de um DVD que tem os poemas, algumas histórias da Tatiana Belink musicados por uma cantora chamada Fortuna, que é muito legal, né? Mas então, retomando, a Tatiana Belink é premiadíssima. Ela foi premiadíssima, ela teve uma carreira literária maravilhosa, então posso confiar? Bom, esse já é um ótimo começo. Se a autora, a ilustradora, né, elas são renomadas, elas publicam seus livros em editoras que têm todo um cuidado estético com os livros, lembrando que o texto, ele não é apenas o conteúdo, que o Antônio Cândido chama de a camada mais aparente do texto. O que primeiro nos salta os olhos é o conteúdo. Então, se é um bom conteúdo, é um bom livro? Nem sempre, não é? Às vezes tem um bom conteúdo, mas não tem uma boa ilustração, né? E aí, no caso, as ilustrações, em se tratando de literatura infantil, elas valem ouro também, porque elas dialogam com o texto, muitas vezes elas produzem, complementam o sentido do que o autor quis dizer, e muitas vezes elas são o sentido, né? No caso dos livros de imagens, que são apenas livros com ilustrações, tá? Então eu saber que foi escrito por uma renomada e conceituada autora é um ponto importante. Quem escreveu? O conteúdo, bom, o conteúdo desse livro, Canções de Ninar, né? É um conteúdo interessantíssimo para quando a gente fala de bebês e crianças, porque quem é pai e mãe, vô, avó, sabe muito bem, né? Que às vezes esse momento de dormir, de adormecer, ele não é nada tranquilo. Ele traz medo para a criança, é um momento que a criança tem que se desligar, tem que se tranquilizar, parar de brincar, e a gente sabe que a criança, se ela pudesse, ela não dormiria, ela ficaria ligada 24 horas na tomada, né? Então, para algumas crianças, esse tema, ele é muito importante, né? Algumas crianças têm muita dificuldade, muitas fantasias na hora de dormir. Para outras não. Aqui em casa nós temos 2 polos. Francisca, com 7 meses, dorme às 18h30, é um reloginho, e dorme 12 horas, tranquilamente. Lígia
ela já luta mais e reluta para esse momento, então, de se recolher, né? Então, a temática, ela é cara demais à infância, né? E aí é tratada com uma forma estética, com rimas, com ritmo, com musicalidade, com fantasia e intertextualidade, né? Com os acalantos, com um patrimônio histórico da humanidade, né? Traz aqui diferentes textos dentro de um mesmo texto, né? E aí a riqueza estética do texto literário, tá? Então, quem escreveu, o que escreveu, de que forma ele escreveu, porque é um texto literário, isso aqui é um pacto ficcional, né? Embora o bebê ainda não saiba disso, mas você mãe, você avó, você professora sabe. Isso daqui é o mundo da imaginação, isso é fantasia. O que escreveu, como escreveu, para quem ela escreveu, quando ela escreveu, né? Nós estamos falando aqui de um livro que foi publicado, essa edição que eu estou lendo para vocês, ela é de 2009 e ela foi publicada pela editora Ática. E a ilustradora, Elma, vocês podem ver, ela é maravilhosa, né? Os traços. O bebê, ele é protagonista em cada página, né? A cada página, a cada verso, a cada estrofe, a Elma, ela é muito cuidadosa, né, em trazer a criança como protagonista. O bebê tá ali em todo o tempo, né? Então, ela contempla muito bem o sentido e ela complementa o sentido do texto proposto pela Tatiana Belink, tá? Então, quem escreveu o que, de que forma, para quem, quando escreveu e com qual finalidade escreveu, né? E aí a gente fala um pouquinho de um ponto que é essencial e eu já estou fechando esse vídeo porque ele está muito longo. É para quem escreveu? Para que Tatiana Belink, naquele momento já de fase final da sua vida, fase final de carreira, ela traz um livro de canções de adormecer, provavelmente já bisavó nessa fase da vida. Ela revive esse momento com seus bisnetos, né? E relembra da importância de cantar, de ler, de tranquilizar, acalentar a alma desse bebê, né? É para a infância. Ela escreve unicamente para a criança, sem nenhuma finalidade didática, sem nenhuma finalidade de ensino aqui. Ela escreve para que a criança tenha o prazer de brincar com as palavras. E aí a gente volta na questão do brincar com as palavras. Tatiana Belink, desde o início da sua carreira e dos seus primeiros livros, ela sempre foi uma brincalhona com as palavras. Sempre trouxe a criança como protagonista, sempre trouxe a fantasia, a bruxinha e o encantamento dessa bruxinha, né? Também sempre trouxe um pouco da sua cultura russa para os seus livros, mas sempre primou o quê? Pela fantasia, não por didatizar a literatura infantil, né? O caso do bolinho, um diálogo também intertextual, né? O lobo aparece, a avó, o vô,
né? A história do O Grande Rabanete, da Tatiana Belink, também um diálogo com um conto tradicional russo, né? Então, assim, ela sempre primou pela brincadeira com as palavras. Ela sempre primou pela liberdade da imaginação dessa criança criar a partir do que lê suas próprias brincadeiras com as palavras. Então, mais um ponto a ser considerado: não didatizar a literatura infantil. Eu leio para brincar com as palavras, porque nessa fase a criança aprende por meio das brincadeiras e das interações. E essas interações, elas levam em consideração a interação adulto-adulto, a interação adulto-criança, criança-criança e a interação mediação adulto-livro, nesse caso da literatura infantil. Então, para fechar, eu espero que eu tenha contribuído um pouco com mais essa reflexão da formação do gosto do bebê leitor. E vou deixar aqui nesse vídeo várias descrições de livros, da obra da Tatiana Belink e também do conceito de configuração textual, que vai com certeza ajudar vocês. E aí nos próximos vídeos eu também continuarei exemplificando esse conceito que pode contribuir para você, mãe leitora, para você, avó, professora, leitora, fazer as suas escolhas de forma crítica e de forma saborosa, que essa também, esse aspecto é um dos mais importantes. O sabor, o prazer, a vivência com a literatura infantil, para que ela seja algo prazeroso, encantador para o bebê. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!